Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Chegamos na lição 7, estudaremos a Bíblia transforma as pessoas. O nosso textuário está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, onde vai falar sobre o primeiro tópico que vamos entender essa discussão a respeito do repouso para o povo de Deus. Ok? Esse tópico é essencial, ponto de partida, que vai extinguir muitas dúvidas ao longo da história, né, com respeito ao repouso que Deus prometeu ao seu povo. Amém? Então, desde o repouso lá de Gênesis, passando para a promessa do repouso em Canaã, e agora nós temos o repouso prometido por Cristo. Amém? Nós vamos estudar esta aula no tópico de número 1, quando fala que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Ok? Então, na introdução, nós temos a Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. E nós vamos ver que este autor, ele tem uma vontade que devemos entender. Ela é boa, agradável e perfeita. Quando nós tratamos da boa, agradável e perfeita, então nós temos 3 estágios. Primeiro, segundo e terceiro. Quando nós falamos de 3 estágios, nós temos primeiro, segundo, terceiro céu. Nós estamos falando de átrio, lugar santo e santíssimo. Também estamos falando de caminho, verdade e a vida. Então, os estágios da primeira, da segunda e da terceira, nós chegamos na perfeita. Essa perfeita, para chegarmos até ela, é uma vontade demorada. Isto é, precisamos ser sábios, porque o sábio, ele não entra em confusão. O sábio não entra em dificuldade em termos de entrar em problemas, mas por ser sábio, ele chega na vontade perfeita. Amém? Então nós estamos falando aqui do óleo que desceu sobre a cabeça, sobre a orla do vestido, sobre a barba de Arão, que veio até as vestes. Amém? Então o óleo, ele vem descendo até chegar aos pés. Isto é um processo de 7 dias que o sacerdote passa para que haja uma perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Ao 7. Então, meus irmãos, a gente está mostrando que o autor da Bíblia é o Pai, Deus. Embora a palavra subsiste antes da encarnação, porque ela se encarnou, então a palavra sempre é eterna. Esteve com o Pai, nas entranhas do Pai, e saiu de lá para encarnar-se na terra, na pessoa bendita de Jesus. O autor da palavra de Deus é o Pai, mas esse Pai tem sempre dentro dele o verbo, a palavra que sai das suas entranhas, como palavra dita e também vivificante. Nós estamos mostrando que quando esta palavra veio e encarnou-se, e depois da ressurreição da carne de Cristo, nós encontramos o verbo agora diante dos discípulos que estão indo no caminho de Emaús. E ali nós temos a palavra fluindo da boca do verbo perante os seus discípulos. Glória a Deus. Então nós vamos estudar essa parte de Hebreus profundíssima, que nós vamos entrar nesse assunto, neste momento. Amém? Veja seu tópico que diz a Bíblia, a palavra viva de Deus. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Aí temos Hebreus 4 e 6. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Hebreus 4 e 11.
Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Ok? Aí nós temos a palavra de Deus é espada penetrante, a palavra de Deus é apta para discernir, e dentro deste assunto, entenderemos Hebreus 4, verso 12, dentro do aspecto do contexto que nós estamos vindo do capítulo 3, ok? Passando pelo capítulo 4 e chegando no capítulo 5. Porque nós temos um exemplo de povo que falhou. O povo de Israel que caminhou no deserto. E como eles ouviram a palavra que é o evangelho, que é a mesma que nós pregamos hoje, a diferença deles para nós é que eles não misturaram com a fé. Isto é, eles não creram, eles não obedeceram. Por isso que os seus cadáveres ficaram no deserto, de todos os que desobedeceram a Deus. Desta forma, não é diferente aqueles que desobedeceram a Deus, da mesma forma, igualmente, eles ficarão para trás. Então, nós temos, dentro do contexto, o repouso. Ok? Esse repouso nós vamos entender porque é a palavra-chave para entender Hebreus 4, verso 12. Ok? Porque nós estamos lutando dia após dia para entrar no repouso. Porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. Então Deus está dizendo que ainda tem um repouso para nós. Então, dentro do contexto lá do povo de Israel até os dias de hoje, nós vamos ver que repouso é este e que palavra de Deus está conosco, como agindo para conseguirmos entrar neste repouso. Amém? Então veja que o contexto de Hebreus, desde o capítulo 3, vai falar, número 1, o repouso da criação. O repouso da criação é o repouso que Deus mesmo descansou. Porque Deus fez em 6 dias e no 7º descansou. Não houve 8º, 9º, 10º, 30 dias, um mês, um ano. Não houve exatamente a contagem de tempo após o 7º dia. Então, não houve 8º dia, etc. Como não houve 8º dia, então esse foi o descanso que Deus descansou após a sua criação, que é o mesmo estado que Deus estava antes da criação. Então, o descanso é um estado, ok? Então, veja que quando Hebreus vai tratar do descanso, ele trata do descanso da criação, ok? Que foi oferecido a Adão. Quando Deus descansou, ele ofereceu esse descanso a Adão. Amém? Vida eterna. Não tem 8º dia. Então é uma eternidade sem fim. Não tem sábado como um dos 7 dias da semana. Não existia isto aqui. Ok? Isto só veio acontecer no 2º descanso, que é o descanso de Israel. Então, o 2º descanso, Deus colocou Josué para conduzir o povo de Israel a Canaã, ok? Para que Canaã, ou seja, para que o povo em Canaã pudesse descansar. Isto é, pela lei divina, havia a cada 7 dias, um dia. A cada 7 anos, um ano. Vejamos os textos. Vamos lá. Então, como a gente tem aqui Hebreus capítulo 3, versículo 15, entendendo Hebreus 4 e 12. Se hoje ouvi a sua voz, hoje ouvi a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Veja, está em Hebreus 3 e 15. E a mensagem de 4, 12 diz assim, está aí na sua revista. Veja aí. Textual, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes,
e penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra de Deus é exatamente para conduzir o povo sem murmuração, sem endurecer o coração. Porque quando nós misturamos fé com palavra de Deus, nós cremos, prosseguimos avante. Porque a fé significa que nós cremos em Deus no invisível, nas promessas de Deus. Então, como o povo não misturou essa fé na mesma palavra pregada a eles no deserto, então essa palavra ouvida naquele dia, que se diz hoje, ela foi rejeitada pelo povo, porque não misturou com fé. Então, não era a palavra, mas era falta de fé. A palavra estava perfeita para conduzir o povo ao descanso, ao verdadeiro descanso. Quando eu falo de verdadeiro descanso, é o descanso original. Isto é, o do Gênesis. Que Deus quis que o homem descansasse nele, Adão, seus filhos, a humanidade. Quando eles desobedeceram, eles perderam esse descanso. Viraram cadáver no meio do deserto. Não tem outra escolha. Amém? Então veja que depois do descanso de Israel, nós temos o descanso da igreja. Porque o descanso da igreja, irmãos, está no contexto de Hebreus capítulo 4, que é chamado de outro dia, que é chamado de outro descanso, ainda há um outro repouso. Mas só que esse outro não é outro, entre aspas, no sentido do primeiro. Ele é outro no sentido do segundo. Qual é o segundo? O de Israel. Porque o segundo de Israel foi conduzido por Josué. O da igreja é conduzido por Jesus. Então, Israel, através de Josué, ele conduziu o povo apenas ao sábado, um dia entre 7. Isto é, eles não chegaram ao repouso lá do Gênesis, que Deus planejou para a raça humana. Por isso que Deus diz, ainda resta, ou seja, continua existindo o repouso original para o povo de Deus. Glória a Deus. Amém? Então, se existia a palavra, a voz, que é o evangelho pregado aos homens israelitas daquela época, então eles fecharam o coração para a voz, para o evangelho. Então, o evangelho, ele pôde ser rejeitado, mesmo ouvindo a voz. No verso 16 diz que alguns que saíram do Egito através de Moisés, eles ouviram. Mas mesmo ouvindo a palavra da pregação, eles não creram. Aí quem não crê na palavra da pregação, eles continuam no pecado. E veja o pecado deles. Provocaram ao Senhor. E quando eles provocaram o Senhor, Deus se indignou. Se Deus deu a sua palavra para ser crida, misturada com a fé, e eles não creram, Deus se irou e fez um juramento que na sua ira, eles não entrariam no seu repouso. O mesmo das suas obras, lá do Gênesis. Amém? Glória a Deus. Então Deus está falando que eles não entrariam no repouso por causa desse pecado de provocação. Isto é, murmuração. Verso 18. Nós estamos estudando Hebreus 4 e 12. Vamos lá? Hebreus capítulo 3, versículo 18. Aparece o nome repouso. Veja lá. Vamos ler o texto. Amém? Então leiamos. Nós estamos no capítulo 3 para chegar no capítulo 4, certo? Então, capítulo 3, verso 18 diz: E para quem jurou que não entraria no seu repouso, quem são esses? Senão aqueles, veja, senão aqueles que desobedeceram. Irmão, só os desobedientes que caem no deserto como cadáveres. Esta mensagem é um exemplo para a igreja de hoje.
viu? Para que veja o que foi que aconteceu com o povo de Israel e não caia na incredulidade e desobediência, como eles caíram. No capítulo de número 4, certo? Antes de entrar, esse repouso aqui, ó, está indicando a graça da vida eterna. Ok? Porque a graça da vida eterna é Cristo. Deus ainda tem uma promessa de vida eterna, de entrar no repouso. Ok? Só que esse lugar não é Canaã, que estaremos com Cristo. Esse lugar é uma cidade totalmente nova. A Bíblia fala sobre a nova Jerusalém. Amém? Uma promessa de Deus para todo aquele que nele crê. Se não crer, vai cair no deserto como um cadáver. Não temos outra escolha. Seguir avante, misturando a fé com a palavra de Deus. Capítulo 4, verso 1. Portanto, temamos que, depois da promessa de entrarmos no seu repouso, pareça que algum de vós tenha ficado fora, sem ter alcançado. Ok? Então veja que no versículo 1 nós temos a promessa de entrar no repouso. Mais uma vez. Portanto, temamos que depois da promessa de entrarmos no seu repouso, pareça que alguns de vós tenha ficado fora sem ter alcançado. Ok? Aí fala sobre, porque tanto a nós como a eles foi anunciado o Evangelho. O Evangelho é o mesmo. A diferença é que neles lá não misturou a fé. Porém, a palavra que eles ouviram não lhes valeu de nada, pois não a misturaram com a fé, a qual é peculiar àqueles que a ouvem. Então veja que a promessa de entrar no repouso, para eles, era apenas uma figura de um verdadeiro repouso que estava prometido. Por que que eles não entraram no repouso verdadeiro e ficou sendo uma figura? Porque eles não misturaram a fé. Somente isto, irmão. Deus iria dar repouso para eles, como deu para nós hoje. Mas eles não creram. Então, o máximo que Josué pôde fazer foi dar o repouso semanal. Isto é, o repouso sabático do dia do sábado, entre os 7. Amém? Então, a Canaã para eles, que está na Bíblia, registrado essa história, tornou-se uma figura de uma realidade que Deus preparou no céu, uma Canaã celestial. Amém? Então a promessa de Deus está de pé. E é necessário que alguns entrem nesta promessa. Glória a Deus. Versículo 2 diz o seguinte, vamos, capítulo 4, já chegamos. Versículo 2. Porque tanto a nós como a eles foi anunciado o Evangelho. Já foi lido, ok? Vamos para o próximo. Vamos lá. Vejamos. Amém, meus queridos? No versículo 4, do capítulo 4 de Hebreus, versículo 4. Pois em certo texto se diz a propósito do sétimo dia. E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. No contexto do descanso de Deus, não está dentro do contexto semanal. Porque Deus faz no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. E no sétimo descansa. Não está escrito que tem 8º dia, 9º dia, 10º dia, ok? Como um calendário. Isto é, um fuso horário. Mas o descanso de Deus nesse sétimo dia é um estado, ok? Aonde Deus vai se deleitar com aquilo que ele fez. Então, em comparação a isto, Deus quis dar ao homem na terra esse descanso eterno. Isto é, a eternidade que Deus tem para com todos os seus, com toda a sua criação. Como Adão falhou, ele perdeu esse descanso do sétimo dia. Quando a gente trata do sétimo dia, a gente pensa logo no dia de sábado. Mas esse sétimo dia é exatamente
um dia eterno. É o chamado hoje. Glória a Deus. Hebreus está sempre dizendo, quando ouvires a voz hoje. Se hoje ouvires, não endurecerás o vosso coração. Jesus disse para aquele malfeitor da cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Então, o nome do descanso é hoje. Vi a Cristo para encontrar descanso para vossas almas. O hoje, ele disse, o meu nome é, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ok? Então veja que, no versículo 4, o descanso de Deus de Gênesis é o descanso original para ser dado a todos os homens na terra. Como Adão falhou, Deus fez um povo para receber esse descanso original. Mas eles não creram, eles não tiveram fé para misturar com a palavra da pregação. E Josué o conduziu a Canaã. Então, o repouso de Canaã não é o repouso de Deus do Gênesis. Quando Hebreus diz, ainda resta um repouso, é o do Gênesis. É o estado eterno de perfeição. Lembra da vontade boa, agradável e perfeita? Então é o estado de perfeição. Em Cristo nós já gozamos isso na nossa alma. Glória a Deus, é vida eterna agora, é hoje, é já. Então o versículo 5 diz, e outra vez na mesma passagem, acrescenta, não entrarão no meu repouso. Entendeu? Eles entraram no repouso do sábado, aí que o pessoal fica brigando pelo sétimo dia. Ah, você não guarda, você... Não é essa a questão. Mas é o repouso de Deus. É o repouso eterno, nos braços do Pai. Ele diz, não entrarão no meu repouso. Josué não deu esse repouso aqui do Hebreus, descrito dizendo, Josué não deu repouso a vocês. É esse descanso de Gênesis. O nosso Cristo, o nosso Josué, que veio do Pai, esse nos deu descanso. Amém? Glória a Deus. Então, quem ouviu a voz e não endureceu seu coração, entra no novo descanso. Porque nós temos uma velha criação, de Adão até o final dos tempos, mas nós temos uma nova criação em Cristo. O novo Adão. O segundo homem, o segundo Adão. Então, como nós temos uma nova criação, Deus quer a sua promessa cumprida nesta nova criação. Novo nascimento, vida eterna, nova Jerusalém. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Amém? Glória a Deus. O povo de Israel entrou na terra, mas não no repouso. O de Deus. Eles descansaram um dia entre 7, não é esse repouso que as pessoas das religiões fazem confusão. Não é esse aí. Viu? Glória a Deus. Qual era o repouso de Deus? Cristo. Este era o repouso de Deus. O trabalho de Cristo é efetuado com precisão na sua morte, sepultamento e ressurreição. Provia o grande repouso de Deus para os seus filhos, mas Israel rejeitou. Todavia os gentios o receberam. Os filhos de Israel guardaram o sábado, mas não conheciam o verdadeiro significado do repouso do Gênesis. É confiar no trabalho de Deus e não nas suas próprias obras. É descansar em Deus e viver para Deus, confiando em Deus. Amém? Glória a Deus. Continuando, hein? Amém, meus irmãos? Então, recapitulando aqui. O povo de Israel saiu do Egito, passou pelo deserto, certo? E foi para a promessa da terra, Canaã, certo? Em Canaã,
Josué deu repouso de um dia no meio de 7. A cada 7 dias, um dia de repouso. Então veja hoje, comparação, o mundo, Egito, peregrino, deserto, Nova Jerusalém, Canaã. Ok? Então, o Criador, quando ele fez a terra sem forma e vazia, deserto. Mas ele preparou para o homem a eternidade. Veja o descanso. Mas o Adão não quis, porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele não descansou das obras que Deus, quando fez, descansou. Por causa do pecado. Lembra da desobediência do povo do Egito, do deserto? Que não entrou em Canaã, foram mortos no deserto. Então Adão e todos os que desobedeceram ficaram como o povo de Israel no deserto. Ok? Porque todos aqueles que obedecem a Deus, vivem para Deus, eles descansam assim como Deus das suas obras, porque Deus descansou das suas obras, porque elas foram concluídas. Não é um ciclo de descanso, 1 entre 7, mas é hoje o descanso. Amém? Então nós cremos que entramos no repouso. Esse repouso é a promessa atual, ok? Tal como na promessa a Israel. Então a mesma promessa de hoje do repouso de Hebreus para nós, o povo de Deus, foi dada a Israel, ok? Tipologicamente através da terra prometida, ok? Porque a terra prometida lá, que é essa Canaã, ficou como figura para trás. Glória a Deus, a realidade está aqui, Nova Jerusalém, aonde é uma nova criação em Cristo, através da promessa. Então, veja que Deus, quando ele diz, não entrarão no meu repouso, então os desobedientes nem em Canaã entraram. Imagine no repouso de Deus. Se nem em Canaã eles entraram, imagine no verdadeiro repouso de Deus. Ok? Hebreus 4 e 6. Vamos ver o texto. Assim, vemos que é necessário que alguns entrem nesse repouso, pois aqueles que primeiro receberam as boas novas não entraram nele por causa da desobediência. Amém? Glória a Deus. Então veja que esse repouso aqui, do Hebreus 4, verso 6, é o original. O repouso lá do Gênesis. Ok? É o repouso do 7º dia de Deus, que é o descanso eterno. Não é o sábado contado 24 horas como um dia, através do fuso horário. Não, Deus, ele deu esse repouso ao seu povo lá na antiga aliança, mas eles rejeitaram por falta de fé. Então ficou só na memória Canaã e o sábado. Ficou só na memória. Por isso que Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Amém? Então Cristo agora é a realidade. Tanto da Canaã como do sábado, o dia de 24 horas. Amém? Ele é a realidade. Então hoje, quando ouvir o Evangelho, não endureça o coração. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui, meus irmãos. Quem ouvir a voz e não endurecer seu coração, não entra no repouso. Não entra no repouso. Agora nós vamos finalizar essa parte. Agora lá vem. É forte. Hebreus 4, versículo 8. 4, versículo 8. Veja aí. Se Josué lhes houvesse dado repouso, aquilo lá do Gênesis, que Deus quis dar para Adão, ok? Que Jesus deu para nós. Se Josué lhes houvesse dado repouso, Deus não falaria de outro dia de repouso. Ok? Entendeu? Se Josué lhes tivesse dado esse repouso, que é o dia que Deus tinha dado para Adão, um dia eterno, não de oitavo, de nono, de contagem de tempo, mas uma eternidade, 100 dias, um sábado perfeito, um 7º dia, que não tem oitavo nem nono, vocês entendem. Presta atenção, versículo 9. Portanto, ainda há
outro repouso para o povo de Deus. Por que que diz outro repouso? Porque o Josué só deu sábado. E não é esse repouso, é outro, que é o da criação, que o Josué não deu. Então eu tenho o repouso de Josué, que não é o original repouso que Deus planejou na promessa para todo aquele que nele crê em Cristo, hoje, que é o repouso de Deus. Então nós temos aqui Josué levando o povo a um descanso semanal de um dia. Então veja que Canaã não era o repouso do sétimo dia de Deus. A cidade de Canaã, ou seja, Canaã era apenas uma figura desse repouso de Gênesis. Quando Israel entrou na terra, não conheceu o repouso, o verdadeiro de Deus. O repouso de Josué é o mesmo repouso sabático, esse do dia a dia. Passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Que hoje as pessoas estão colocando até no nome da placa da igreja. Não é esse aí o do Josué, meus irmãos. O nosso é o repouso da ressurreição de Cristo. Outro dia. Ou não está escrito? Outro dia. Deixa eu ler de novo esse outro dia. Hebreus 4 e 8. Se Josué lhes houvesse dado repouso, Deus não falaria de outro dia de repouso. Voltando. Então Josué, ele conseguiu apenas dar o sábado, não o repouso de Deus, porque o povo ficou na desobediência. E mesmo entrando alguns na terra de Canaã, não tiveram repouso. Josué não deu repouso. Hebreus 4 e 8. Está bem claro aqui. Então, o repouso que Deus queria para o povo de Israel, que não era um dia depois de 7 dias, não era esse. O repouso que Deus queria para Israel era Jesus. O mesmo repouso de hoje. Mas esse repouso foi tirado deles lá de Israel por causa da incredulidade, que não misturou fé com palavra de evangelho de Deus. Então, hoje nós entramos no repouso. O repouso é uma pessoa, tem nome, hoje é Cristo. Hebreus 13, verso 8. Versículo 9. Ainda há um outro repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse, irmãos? Se não for a bendita pessoa de Cristo, que veio trazer repouso para vossas almas. Amém? Agora nós vamos entrar verdadeiramente Hebreus 4 e 12. Apenas nós entramos, nós estamos numa introdução de Hebreus 4 e 12. Porque Hebreus 4 e 12 vai mostrar que a palavra de Deus é eficaz, que faz divisão, que temos que conhecer Testamento Antigo e Novo. Amém? Para conhecer essas verdades, temos que conhecer a palavra de Deus que entra em nós, que faz divisão entre alma e espírito, juntas e medula. Então, a gente vai ver, depois do capítulo 12, todos os homens sendo esquadrinhados, colocado através da luz da palavra de Deus, os pecados sendo descobertos. No versículo 14, aí mostra a solução. O sumo sacerdote que se tornou homem, Jesus. Amém? Porque se Jesus não tivesse se tornado homem, então um anjo não poderia salvar o homem. Então somente Jesus poderia salvar o homem, porque ele veio como homem, e como homem ele pôde exatamente sentir as nossas necessidades e as nossas dores. Porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pois ele em tudo foi tentado como nós, mas sem cometer pecado. Amém?
Glória a Deus. Então nós vamos dar continuidade. Você que quer conhecer mais Hebreus 4 e 12, nós vamos fazer uma divisão, ok? Com vários símbolos de espírito e alma e corpo aqui na nossa aula extra, ok? Imperdível, 85 DDD, ok? 991 28 12 60. Esse aqui é o nosso celular, nosso Zap, também é o Pix. Ajuda com qualquer valor, você entra na aula extra, direto no nosso Zap. Eu vou enviar todos os links das aulas gravadas, desde a primeira até a última desse trimestre. Amém? Deus te abençoe e Deus te guarde. Estamos prosseguindo, avante, com fé na palavra. Glória a Deus.